que eu falei da disputa do Tarcísio tá nesse corte aqui do DCM de ontem, do professor Pedro Serrano. Vamos ver juntos aqui esse corte também. Porque com a condenação do Bolsonaro pelo Supremo dessa forma rápida com que está havendo, em que ele tem chance de ser condenado antes da eleição, o bolsonarismo talvez não tenha outro caminho senão apoiar Tarcísio. E o Tarcísio é um sujeito que conversa bem com o bolsonarismo, mas conversa bem também com a STF, conversa bem com as forças de centro, né? Ou seja, junta-se muito interesse aí. O mais importante para mim no evento ontem não foi ter ido 12 mil pessoas, flopou ou não flopou. É a postura do Tarcísio de poupar o STF nas críticas. Isso dá um sinal de qual construção política ele está fazendo. É um sinal, né? Porque, convenhamos, hoje a STF não é só a STF. Do jeito que a coisa ficou, ele é uma força de centro. Ele interfere na política de disputa de poder. Não deveria. Foi falta de cuidado dos nossos dirigentes ao nomear ministros. Mas a realidade é que interfere, que faz parte do jogo, né? E, nesse aspecto, eu acho que está se construindo aí dentro do país uma alternativa que nos exclui, junto com a exclusão do bolsonarismo. Que interessante. Acho que tem perigo do Lula enfrentar uma frente conservadora, como ocorreu em São Paulo, por parte do Boulos, e isso dificulta muito o nosso trabalho aí pela frente. Interessante. Deixa eu colocar aqui o Tarcísio falando. Isso deve dar uma dor de cotovelo em algumas pessoas, porque só tem uma pessoa que é chamada de Vitor de Baixo. Mas ninguém, eu sou o líder político da história. A gente está aqui para pedir a justiça, para pedir a anistia, para pedir a pacificação, para orar pela esperança, para orar pela prosperidade, pelo futuro. E a gente sabe que essa prosperidade, esse futuro vai chegar. Todo tempo, há pouco tempo, que a gente viu o presidente da República que fez uma transformação do Brasil. E esse presidente, eu tive o privilégio de trabalhar. Foi o presidente que saneou as estatais. Foi o presidente que não aceitou o construir. Foi o presidente que se preocupava com as pessoas. Foi o presidente que levou água para o Nordeste. Foi o presidente que não queria água baratas. Foi o presidente que criou o MIS. Foi o presidente que salvou empregos no benefício emergencial. Que salvou empregos no presidente que deteriorou o andar de massa. Foi ou não foi? Quem vai ser o presidente? Porque está tudo caro, está tudo caro. Mas em 2 anos de investimentos destruíram o Brasil não aguenta mais. Ô, gente, o governo tá demorando demais para se mexer e vocês não estão mandando superchats, hein, gente? Tá parado aqui, falta um membro ainda. 200 pessoas aqui acompanhando a live. Vamos lá, turma. Não aguenta mais a corrupção, o Brasil não aguenta mais o governo pensador, o juro alto, quem paga essa conta do juro alto são vocês. O Brasil não aguenta mais, aumento de imposto, o Brasil não aguenta mais o PT. É por isso que a gente quer ver fora, PT. Fora, PT. O Brasil tem o meu líder, esse líder está do meu lado. Esse líder disse que daria a própria vida. Só vai tentar trabalhar a diferença. Esse líder está aqui, falando com liberdade, se não houver liberdade, não há democracia. Há democracia liberais, há democracia liberais, perdão. Esse é o Brasil grande, é o Brasil da família, o Brasil de Deus, o Brasil da liberdade. Deus, família, que é maravilha, vai tirar esse negócio. Esse rearranjo que você mencionou, que vai nos excluir, é um rearranjo das forças da burguesia com o Tarcísio. O Tarcísio seria um Bolsonaro 2.0 mais domesticado. Eu acho que o Tarcísio é o que mais está aparecendo, né? Porque, veja, o Bolsonaro está sendo encurralado. Não vai ter outro jeito. Para ele ter chance de não ir para a cadeia, ele vai ter que ter uma anistia, ele vai ter que ter acordo com alguém com condição de vencer. Segundo, a gente habituou nos últimos anos a, equivocadamente, ver o STF como se fosse uma ponta de lança progressista. São conservadores a maior parte dos ministros. Eu conheço cada um ali, né? A maior parte dos ministros ali são conservadores. É uma questão de diálogo entre as forças conservadoras atrair esses ministros. O conservadorismo no Brasil não precisa tomar nenhuma medida, como foi feito na Hungria, na Turquia, de agredir o STF, agredir institucionalmente como o Bolsonaro quer fazer para tomar conta do judiciário. É só dialogar. Vamos ser objetivos, gente. Os ministros são conservadores. Houve uma aliança com uma parte do conservadorismo. Eu falo conservadorismo porque no Brasil, para mim, não tem propriamente centro, né? Liberal. Assim. É difícil você ver. Né? Houve uma aliança por esse período conosco, mas essa aliança está em questão hoje. Né? Então, eu acho que é possível que haja... Eu não sou especialista nisso, nem tenho tanto foco nisso, mas a intuição que me dá,
pelo que eu leio das matérias e pelo que a gente fica sabendo e ouve e tal. Então, eu acho que é possível uma construção desse tipo, sabe? Agora, podem haver contradições nisso? Podem haver contradições que inviabilizem isso que eu estou falando. Por exemplo, essa pressão em cima do Tarcísio para ele atacar diretamente o ministro Alexandre, para ele atacar diretamente o Supremo, e ele não tem feito isso. Aliás, o que eu soube é que tem uma grande influência de amizade entre ele e o ministro Alexandre. Então, esse tipo de postura pode levar a uma contradição que o bolsonarismo resolva lançar seu próprio candidato, aí eles racham e a coisa melhora para nós. Mas você vê que o movimento do Tarcísio é, de um lado, agradar o bolsonarismo ao máximo que ele pode, para poder ter o apoio dos bolsonaristas, e, ao mesmo tempo, agradar o centrão, agradar o chamado centro, as forças mais moderadas, né? Onde você tem grande influência da Globo, de alguns ministros do STF, de parlamentares importantes, né? Então, partidos aí de direita, então ele está querendo, e ele não está errado na estratégia dele, viu, Kiko? Uhum. E o Bolsonaro, se ele for condenado com essa agilidade toda que nossa própria turma está ansiando, ele não vai ter jeito. Ele não vai ter jeito. Ele, para se livrar, vai ter que ser na política. Vai ter que fazer acordo com alguém que ganhe eleição, que tem apoio desses setores que eu estou falando aqui. Então, ele talvez não tenha outro caminho senão fazer acordo mesmo. O Tarcísio está sendo muito hábil, né? Se colocando como número 2, o número da camisa dele. Ele estava com a camiseta azul. Por que ele não foi com a verde e amarelo? É a terceira vez que ele faz isso. Porque ele quer mostrar que não é golpista. Que ele é de direita, não é golpista. Ele põe o número 2 atrás, porque quer dizer que o número 1 é o Bolsonaro. Ele reconhece isso. Ou seja, ele vai lançando mensagens de um lado e de outro, né? Ele está profissionalizado nesse assunto, não é nenhum tonto, não, está muito profissionalizado. Para mim, é extremamente mais perigoso que o Bolsonaro para nós, né? Isso é outra análise. Então, eu acho assim que eu acho que nós vamos ter essa dificuldade, talvez, aí. Mas pode ser que as contradições das forças de direita sejam tão grandes aí, tão inamovíveis, que esses bolsonaristas têm um pedaço desses, são loucos pra caramba. Então, assim, acabem brigando e não seja isso que eu pensei, né? O Aldo Fornazieri escreveu um artigo para nós comparando o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes ao governo federal, e dizendo que os dois têm as duas virtudes maquiavélicas do leão e da raposa, a força do leão e a esperteza da raposa, em oposição ao governo federal, que é covarde. E ele diz que não tem como escapar do enfrentamento hoje. Você concorda com isso, dentro do que você mesmo está dizendo, a saída é polarizar? É ir para a esquerda? Eu acho que não tem outro jeito. Sim, mas é impressão minha, né? Mas eu acho que não é um problema só do Brasil também, né? Aqui no Brasil, eu vou te ser muito franco, Kiko, eu acho que nós temos aí a chance de reeleger o Lula, temos que fazer tudo por isso, né? Mas isso só vai adiar, isso vai adiar 4 anos, uma grande questão. Nós vamos precisar mudar. O modelo da esquerda brasileira foi vitorioso, não dá para ficar desprezando o que a gente fez pelo país. Uhum. Agora, inclusive, a nossa última grande tacada foi garantir a democracia. Se não fosse o Lula, não teríamos democracia hoje no Brasil. Se não fosse o Lula, nós não teríamos democracia hoje no Brasil. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.